Olá pessoas, o meu nome é Dante e eu não sou nerd, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou estar falando sobre Doom Eternal. Pra quem não sabe, eu amo Doom. Eu amo todos os lançamentos de Doom, menos Doom 3, que é um Doom meio boiado, mas... Eu sempre amei jogar Doom, eu sempre falei sobre Doom. Eu não joguei o último Doom que lançou, que é o Doom 2016, porque eu não tenho uma máquina tão boa pra aguentar aquele jogo. E não tenho tantos gigas assim no meu HD. Eu acho que eu tenho, mas o jogo é uns 32 GB. Não sei se vale a pena eu simplesmente baixar ele pra ver que eu não consigo jogar ele. Eu sempre amei Doom, eu sempre gostei de Doom. Eu acho que eu gostava de pegar Doom 1 e 2 e colocar um monte de WADs nele, que seriam os mods. Brutal Doom... qualquer um mapa diferente, eu amava. Eu joguei Doom por muito tempo e foi sempre uma aventura muito legal pra mim. Eu já falei sobre Doom várias vezes e hoje em dia a gente volta com Doom mais uma vez, com agora o trailer de lançamento com gameplay do Doom Eternal, que foi lançado nessa QuakeCon de 2018. Eu assisti bem na hora do lançamento porque eu queria muito ver e eu sou sincero de dizer, eu amo tanto Doom que quando eu vi o Doomguy entrando na Phobos e tudo, então começando a andar e tudo, e o pessoal tendo medo dele, ele pegando o cara pelo negócio da garganta, levando ele até... Eu achei aquela cena muito foda. Eu tava literalmente chorando. Eu tava dentro da sala de aula, era a sala de informática, e eu tava caminhando assim nela, chorando, vendo no celular, assim, eu tava muito feliz por ver aquilo. E o jogo promete muito. Ele promete também meio que restaurar alguns erros que tinham no Doom 2016 a respeito da paleta de cores, que era uma paleta de cores muito repetitiva. Também a respeito das armas não terem muitas funções e esse tipo de coisa. Mas o jogo ainda tem muita coisa a melhorar, que nem o som das armas, que ainda parece ser muito fraquinhos para as armas do Slayer. E eu acho que também tem que melhorar um pouco no sangue, porque eu acho que a forma com que os órgãos explodem e a forma com que o sangue explode ainda não tá muito bonita, não tá muito bem refinada, tem que dar uma melhorada naquilo. Eu acho que nos jogos antigos estava até um pouco melhor, no Doom 2016 eu tô falando, obviamente. Porém, contudo, todavia, a gente tem pessoas da esquerda radical vendendo esse jogo por aí, anunciando esse jogo por aí, porque eles encontraram 3 piadas de cunho político, ou pelo menos que parecem ter um cunho político. Pra quem não sabe, o Doom 2016 tinha uma ideia de que eles estavam tentando pegar os demônios do inferno e meio que armar eles. Isso meio que deu algo contra, né? Meio que deu problema e os demônios se viraram contra a UAC, que seria a empresa de mineração de Marte e de ciência e tudo, e nesse Doom, parece que a história conta de que eles estavam tentando normalizar os demônios, normalizar eles na sociedade. Então a gente tem 3 frases que um holograma azul diz pra educar os humanos a aceitar os demônios como, né, seres normais. E a primeira frase seria: meus irmãos e irmãs, vamos ajudar a fazer com que a transição de nossos amigos ao nosso mundo seja uma confortável. E daí você consegue ver uma referência à imigração, né? A situação de imigrantes e tudo. E daí tem a segunda frase, que é a frase mais da hora, que é a frase que mais pegou o pessoal, porque essa sim faz uma tradução muito direta à situação que está acontecendo aí de pronomes, de qualquer uma maneira ofensiva de chamar as pessoas, A frase é assim: lembre-se, demônios pode ser um termo ofensivo. Refira-se a eles como mortalmente desafiados. E a terceira frase sendo Terra é o caldeirão do universo, que é uma frase em adaptação à frase Estados Unidos é o caldeirão do mundo. Essa frase eu boiei completamente, eu não entendi porque o pessoal odiou ela e eu não havia entendido ela em si. Mas basicamente tem uma ideia, uma foto que eu vi que me fez entender que era uma pessoa misturando várias pessoas que estavam dentro de um caldeirão, e aquele caldeirão se chamava cidadania. O que acontece quando você coloca vários ingredientes em um caldeirão quente, fervendo, é que eles vão se misturar, é que eles vão se tornar iguais. E a gente, por causa da cidadania, nós somos iguais perante a sociedade. Então é isso que o caldeirão, né, faz a ideia. E eles provavelmente estavam tentando realmente fazer com que os demônios fossem algo normal. Obviamente isso não deu certo, porque o Doom Eternal é inferno na Terra. Basicamente você chega lá e tá a Terra toda destruída, toda caída, porque os demônios dominaram a Terra. E basicamente o pessoal de esquerda falou que isso era
racista, anti-imigração, nojento, anti-social justice warriors e um apito de cachorro. Apito de cachorro é uma referência à ideia de você fazer uma piada só pra chamar a atenção de pessoas contra a sua visão, ou só pra realmente, tipo, ofender. E o Twitter, hoje em dia, é o lar, o ninho das pessoas de esquerda radical, porque se você é de esquerda, você pode até ser racista pela visão de esquerda, que seria o racismo que é opressor e é oprimido. E o Twitter vai cagar pra você. Mas se você for de qualquer uma visão um pouco da direita, que é um pouco mais hard, eles têm muita chance de te banir. Eu tô vendo isso muito acontecendo com youtubers e Ariari. Então, é meio que um ninho de esquerdistas o Twitter hoje em dia. E a gente consegue ver também que é lá onde que a pessoa se sente mais confortável hoje em dia a postar esse tipo de coisa. Então é lá onde a gente vai ver mais desses tipos de comentários. E aí a gente tem esse comentário aqui da Super Robin 64. Eu não tenho certeza do que pensar sobre o hashtag Doom Eternal. Eu não tendo apenas uma, mas sim duas piadas anti-SJW, que seria, né, justiça social. Para o que aconteceu com o negócio de bater em nazis e coisas desse tipo, que é referência ao Wolfenstein, que é um jogo da mesma empresa do Doom, que é um jogo onde que, né, ele já tinha um tom um pouco mais de esquerda porque você tinha que matar nazistas e ariari. Mas eu acho que aquele jogo não tinha nada de político em cima dele. Doom e Wolfenstein 2 pareciam bem atentos sobre o contexto. E então eu estou tendo problemas em ler esse trailer, nada mais do que um apito de cachorro. De Gay Baby Jail. Demônio pode ser um termo ofensivo. Eles preferem ser chamados de mortalmente desafiados. O que tem de problema com esses desenvolvedores e essas piadas ruins? Tipo, isso não é engraçado, é só irritante e fora de senso. Demônios podem ser um termo ofensivo, diz a voz da UAC em Doom Eternal. Eu odeio isso. E esse tipo de comentário não é tipo selecionadinho assim, não é 3 em 300. Parece ser bem grande isso no Twitter. O Twitter tá tendo um mob bem grande a respeito disso. E se você pesquisar as palavras Doom e ofensivo, ou Doom e offensive, você vai encontrar vários desses tipos de comentários. Não agora, porque grande parte da mídia tá cobrindo esse assunto, então vai ter muita gente no Twitter que vai estar falando sobre esse assunto no Twitter, meio que atacando de volta essas pessoas que estavam atacando o Doom. Talvez seja um pouco difícil de encontrar esse tipo de comentário, mas as pessoas ficaram facilmente ofendidas por causa de um jogo. Não há nenhuma novidade disso. Eu já falei que essas pessoas têm essa tendência a fazer esse tipo de coisa que é extremamente infantil e sem senso, em grande maioria, e eu acho que o Doom tá tentando contar uma história, e eles estão tentando passar uma mensagem. Se você for parar pra pensar, a situação de imigrantes é uma coisa que tem que ser levada no debate mesmo. Porque, por um lado, você não sabe o que pode estar recebendo. Você pode estar recebendo uma pessoa com muito potencial, mas isso não significa que tu pode liberar pra todo mundo. Porque às vezes tu pode estar simplesmente trazendo pessoas que vão ser problema. Uma das notícias que eu acabei vendo na internet não faz muito tempo é de que uma mulher se negou a sentar no avião e fez com que o avião não decolasse porque tinha um imigrante que estava sendo deportado para o país dele. E ela se achou a pessoa mais, né, heróica do mundo porque ela salvou a vida de um imigrante. Aquele imigrante que estava sendo deportado era um cara que abusava a mulher dele, era um cara completamente machista, era um cara que vai completamente contra essas ideias da pessoa da esquerda e era uma pessoa que estava querendo ser deportada para o país dele. Então, é uma situação bem sensível. É uma situação onde que eu sinto que a gente deve levar isso no debate, porque eu acho que existem pessoas que não podem entrar em certos países. O nosso país é um país que ainda é muito aberto nessa questão, mas existem muitas pessoas perigosas que não podem mesmo entrar porque só vão causar problemas. E enquanto a gente tem pessoas com muito potencial que a gente tem que falar, olha, venham para o nosso país. Sejam parte aqui do nosso país porque vocês vão melhorar a nossa economia, sabe? Então eu acho que isso tem que ser muito levado em consideração. Eu fico naquele lugar onde que não é todo mundo que deve entrar, mas as pessoas que são úteis têm que entrar. Então, tipo, tem que incentivar e ao mesmo tempo, né, barrar. Mas eu acho que isso é uma coisa que necessita muito debate e muito cuidado. E talvez
Doom tá tentando contar uma história aqui. Doom tá tentando contar uma narrativa onde que a situação de imigrantes não é uma situação benéfica, não é uma coisa que ajuda. Então, talvez as pessoas estão levando isso pro lado ruim, mas você pode sempre tirar uma lição de todas as situações, de todas essas histórias. E Doom vai ser algo desse tipo. Eu acho que Doom tem potencial para contar uma história boa, uma história que vai realmente, talvez até acrescentar um pouco. Apesar de ser um jogo muito focado no gameplay, no sangue, e pouco focado na história, parece que hoje em dia, parece que esse Doom vai ter uma história um pouco mais marcante, vai ter uma história um pouco mais presente. Mas enfim, eu tô só especulando, eu não sei o que vai acontecer com Doom. Doom pode vir completamente diferente, pode vir com nenhuma dessas piadas, mas eu vou jogar Doom. Dessa vez eu vou ter que jogar Doom, eu vou na casa de um amigo meu que tem um PC bom e vou jogar Doom, porque, cara, esse Doom eu não posso perder de jogar. Mas enfim, pessoas, muito obrigado por assistirem esse vídeo e até mais. Tchau!